Bom, boa noite, meu nome é Beni. Nos últimos 2 anos eu sou mais conhecido como sócio da Paola, não tenho mais nome próprio, mas eu já tive um dia. Normalmente, quando eu falo, eu converso muito sobre empreendedorismo, sobre desafios de crescimento, enfim, sobre negócios, mas conversando com o pessoal da organização e vendo um pouco o line-up desse evento, eu decidi pegar um outro caminho, um outro approach e falar um pouco justamente dos impactos que a restauração pode ter na sociedade, né? Eu gosto muito dessa palavra restauração, mais do que gastronomia, enfim, porque conta um pouco também da origem do restaurante, né? No século XVIII, quando tinham os estábulos, que o pessoal pagava para dormir e para deixar o cavalo, esses lugares faziam uns caldos também, uns caldos bem encorpados, com bastante legume, osso, as aparas de carne, e serviam esses caldos como um brinde. O cara ia lá, pagava para ficar e ganhava esse caldo, que era um caldo restaurador. Em algum momento, esses lugares começaram a oferecer o caldo e vender esse caldo como um produto, e aí surgiram os primeiros restaurantes, e daí vem a palavra restauração, que muito pouca gente usa, que o mercado usa a gastronomia, né? Antes de entrar um pouco, eu gosto enfim, falar um pouco o que é um restaurante, no final das contas, né? E simplificar um pouco o que é um restaurante. No fundo, se a gente for pensar, é um lugar que pega um monte de ingrediente, legumes, verduras, carne, sal, leite, farinha, queijo, enfim, cogumelo, e aí pega nesses ingredientes, taca gás, luz, água, pessoas, utensílios e sai do outro lado um prato, né? De uma maneira muito simples. É isso que acontece dentro de um restaurante. Não é tão simples assim, como vocês puderam ver aqui na operação do crepe. Não é tão fácil quanto parece. Mas simplificando a linha, é um pouco isso, né? Óbvio que os desafios são muitos, né? Hoje em dia, muito mais do que oferecer um prato, os restaurantes ou qualquer tipo de ambiente, eu tenho restaurante, tenho café, tem que entregar uma experiência, né? E fazer isso acontecer, quer dizer, conseguir entregar o prato com qualidade, conseguir entregar uma experiência bacana, no momento que a gente está hoje, com todos os problemas e todos os desafios que todos os empreendedores de todos os ramos acabam tendo, é algo bem complexo, né? E na verdade não é tão fácil, né? Conseguir chegar no final do mês e pagar as contas já é o enorme desafio de qualquer empreendedor, ainda mais no ramo de restauração, onde a gente tem milhares de concorrentes, um monte de gente inovando, um monte de coisa abrindo, e um monte de dificuldade na cadeia, né? E aí, então, no simples ato como transformar os ingredientes em um prato, se a gente for pensar, quantas pessoas será que são impactadas nisso? Então, a gente tem os chamados stakeholders, a gente tem todos os nossos fornecedores. Quantos são? Não sei, se pegar 1 quilo simples, carne, frango, porco e cordeiro, a gente põe tudo separado, peixes e frutos do mar são separados, aí a gente tem pelo menos uns 2, 3 fornecedores de secos e molhados, ovo, laticínio, bebida alcoólica, bebida não alcoólica, então, fornecedores de bebidas, e aí a gente chega, sei lá, em 10, 12 numa operação pequena. Se a gente for considerar que tem 10 pessoas trabalhando dentro de cada uma dessas empresas, a gente está falando de 120. Se a gente for considerar que tem 4, 5 pessoas na família de cada um, já são 600 pessoas só em fornecedores. Mas os nossos clientes passam média, sei lá, se pegar uma média de um lugar desse, 2.000, 3.000 pessoas por mês. Aí a gente tem as concessionárias todas, a luz, gás, que já são mais uma cacetada de pessoas que estão envolvidas nesse processo. Nossos funcionários, um restaurante muito pequeno, tipo o Quilo da Esquina, deve ter 8 pessoas trabalhando, vezes 4, vezes 5, são mais 40. As entidades de classe, gestão de resíduos, o meio ambiente, a gente está falando de mais ou menos, sei lá, umas 50, 60, 70 mil pessoas por ano que são impactadas, de certa forma, nessa cadeia da restauração. E é muito interessante, como se a gente for,
Se a gente fizer um exercício forte, como a gente consegue impactar cada um desses pontos dessa cadeia positivamente. Né? Vou dar um exemplo muito simples do que foi feito em um dos nossos restaurantes. Dentro dos fornecedores, um belo dia, a Paula chegou para mim, faz uns 2 anos, e falou, eu queria que lá no Arturito a gente servisse somente... É a bola vermelha, na verdade, o problema. Somente produtos orgânicos? Não. Principalmente produtos orgânicos. E quando a gente fala de orgânico, no Brasil inteiro, a gente tem 2 grandes desafios. Né? A questão do preço, que é uma outra discussão se deveria ser tão caro assim, e se é justificável que seja tão mais caro. E o acesso. E aqui no que eu falo acesso, não é ter acesso aos orgânicos. Isso existe. Você vai no supermercado, tem ali cenoura, é muito simples. Os produtores são muito pequenos. O problema é você ter acesso, mesmo respeitando a sazonalidade, porque, enfim, ingredientes orgânicos são sazonais. Por exemplo, é impossível plantar tomate de janeiro até agora. Não dá, não sai sem agrotóxico. É ter volume para servir um restaurante. Não adianta você falar, eu tenho couve. Quanto você tem? 5 quilos. Não adianta, sai 5 pratos, sai 6 pratos. Você precisa ter pelo menos 50. Então, conseguir esse fornecimento de volume é um desafio muito grande. Muito bem. A gente tinha lá um restaurante estabelecido que estava rodando, estava funcionando, estava tudo certinho, os fornecedores entregavam, tudo redondinho, deixava rentabilidade no final do mês, os funcionários eram pagos, a gente pagava imposto. E a gente falou, bom, então vamos comprar essa briga. Nessa época tinha um cara aqui em São Paulo conseguindo entregar. E não era um cara legal. Não é um cara legal até hoje, ele está no mercado. E a gente resolveu ir atrás de outras opções. Então, a gente conhecia um pessoal do Greenpeace, e a gente chamou eles para fazer uma expedição de campo, e a gente perguntou, putz, será que não tem ninguém na cidade de São Paulo plantando orgânico? E quando eu falo plantar orgânico, eu não vou muito longe em certificação, IBD, mas no simples fato de botar alguma coisa, uma semente no chão e fazer essa semente crescer sem jogar agrotóxico em cima, que já é muito complexo. E aí, com eles, a gente identificou 2 caras. O primeiro é um projeto sensacional na Zona Leste, chamado Cidade Sem Fome, do Hans. Vocês conhecem? Conhecem? E é um projeto muito legal. Na verdade, o que ele pega a área onde passa fio elétrico em cima, ou dutagem embaixo, e lá na Zona Leste tem muito, porque é o que sobe da serra. E ele pega a concessão desses terrenos, porque não se pode construir nada, faz umas hortas orgânicas, ensina a comunidade a plantar e a cuidar dessas hortas, e a própria comunidade se reabastece com esses produtos. E, obviamente, tem uma sobra bem grande que a gente poderia aproveitar. E o segundo projeto que a gente conheceu foi o pessoal de Parelheiros, também dentro da cidade de São Paulo, que tem, não sei se vocês sabem, mas se vocês vão ali para baixo da Teotônio, o negócio é fantástico. Assim, tem milhares e milhares e milhares de pessoas plantando e colhendo coisas incríveis com água limpa. Tem uma cooperativa que chama Cooperapas, que é liderada pelo ARPAD, que faz justamente essa coleta entre todas essas famílias e auxilia na venda desses produtos. E a gente foi lá e conheceu esses caras, obviamente muito desorganizados, e começamos a conversar, bater um papo, e aí a gente tomou uma decisão, falou, não, beleza, vamos assumir esse trade-off para dentro do restaurante, vamos desorganizar um pouco o nosso restaurante, trabalhar com esses caras, e por 1 ano a gente ficou estruturando essa cadeia e gastando muito dinheiro, muito além do que a gente deveria, do que normal, aumentamos muito o custo do restaurante, o custo de pessoas, para poder receber. Vinha desorganizado, às vezes vinha estragado, você pedia alface, vinha beterraba, você pedia beterraba, vinha quiabo, aí você não pedia quiabo, vinha quiabo, aí você pedia couve, a couve vinha R$ 69,00 o quilo, aí eles não mandavam a nota, você não faturava do sistema, aí tinha que ligar para ele, falar que estava no mercado. Foi 1 ano disso, mas depois de 1 ano, com todos esses aprendizados, o cara conseguiu se estruturar, que é muito legal. Ele conseguiu se estruturar, hoje ele atende outros restaurantes, ele tem uma produtividade maior, ele entende mais o que os restaurantes precisam, né, e ensina os fazendeiros, lá, o pessoal que tá plantando. Não, olha, não planta, sei lá, abobrinha, porque o pessoal não gosta muito de abobrinha caipira. Vamos plantar abobrinha italiana, porque a abobrinha italiana é mais legal e também dá tudo certo e a gente consegue vender mais. Olha, vamos plantar tomate agora, porque tomate é bom. Então, a gente conseguiu criar toda uma cadeia de produção nova na cidade de São Paulo,
através desse trabalho bem intenso de desenvolver o pessoal da Cooperapas. Um outro exemplo bacana que a gente fez é do lixo. Não sei se vocês sabem, mas o lixo vai para algum lugar, né? A gente tem ali nosso amigo que também ajuda com isso. O lixo ele é dividido em 3 categorias: reciclável, rejeito e orgânico. Normalmente, um estabelecimento comercial deveria, porque muitos não fazem, pagar uma empresa privada para recolher esse lixo. Nos nossos restaurantes, a gente sempre reciclou o lixo. Então, sei lá, de 30 sacos que a gente produz num dia, 4, 5 são recicláveis. E a gente guardava para uma cooperativa retirar. E os outros 25 iam para o aterro. Até que a gente conheceu uma menina chamada Fernanda, que tem um instituto chamado Instituto Guandu, que começou a fazer um trabalho de pegar o lixo orgânico e compostar. Então, esse lixo entrava, ela separava o lixo, compostava, isso virava adubo, terra e voltava para a terra, e ela dava umas mudinhas. E a gente fez um trabalho muito bacana, abraçou isso, foram alguns treinamentos no restaurante, colocamos lixo especial, investimos em cadeia, enfim, tivemos que mudar um pouco o depósito, porque diferentemente da outra empresa que recolhia o lixo, ela não tinha capacidade de recolher todo dia. E por 3 meses, que foi o tempo que a gente conseguiu fazer esse projeto funcionar, dos 30 sacos de lixo, 5 eram recicláveis, 22 eram compostados, eram orgânicos, e só 3 viravam rejeito, que é uma quantidade muito impressionante. Infelizmente, a legislação, que já era ruim, agora com a entrada da gestão nova, acabou não funcionando. Ela foi notificada, teve que parar de fazer isso, porque você não pode recolher lixo sem caminhão que comprime. E para compostar você não pode comprimir, porque tem uma etapa de seleção. Então ela teve que parar, mas a gente está pronto para voltar, esperando ela se organizar e a gestão nova também se mexer um pouco em relação a isso. E aí tem outras coisas que a gente faz, né? Gestão ativa e dedicada ao ser humano, a gente tem 130 funcionários, todos eles muito bem tratados, muito bem cuidados, com plano de carreira. A gente utiliza painel solar em alguns dos nossos restaurantes, que ainda tecnologia, no caso dos restaurantes, difícil de ter um retorno, diferentemente do LED. O LED, nos últimos 3 anos, a gente já consegue ter um retorno melhor, graças a Dilma também, porque aumentou a conta de luz, então fica mais fácil. A parte de gestão de recursos hídricos, né, há 2 anos a gente teve um problema muito sério de água aqui na cidade de São Paulo, a gente reeducar todos os nossos funcionários a como utilizar melhor a água e de certa forma, a gente acaba afetando também o jeito que ele utiliza a água na casa dele, que é muito bacana. Mas o que eu quero chegar é assim, por que a gente faz isso? Nós fazemos isso porque faz parte da minha ideologia e da ideologia da Paola. Eu vim do terceiro setor, eu comecei a trabalhar no terceiro setor, então devolver, de certa forma, para a sociedade é algo que faz parte da minha ideologia pessoal. Mas eu entendo e concordo que para a grande maioria dos empresários, sobreviver no final do mês já é muito complicado e muito complexo. Conseguir ter o lucrinho ali no final do mês, que é importante, lucro é importante. Sem lucro não tem negócio, nem de impacto social. Você ter lucro para poder sustentar, essa é a sociedade que a gente vive. É muito difícil o cara levantar a cabeça para conseguir pensar, né? E essa é a realidade. Mas tem um agente muito forte de mudança que consegue puxar toda essa... E isso é muito importante. Isso é onde eu quero chegar para a gente poder conversar. Não quero falar aqui que eu sou demais, eu sou bonzinho, mas muito pelo contrário. Tem uma parte dessa cadeia que consegue puxar tudo isso e toda essa mudança, e que essa mudança comece a ser mais valorizada e comece a transformar todo um mercado, que são vocês, né? Pergunta simples dentro de um negócio. Quantos de vocês foram no restaurante nos últimos 10 dias? Agora imagina se vocês entrassem dentro desse restaurante que vocês foram, e na hora que vocês sentassem na mesa, vocês falavam, pô, legal essa... Não vou falar carne, que a carne é um exemplo extremamente infeliz hoje. Que legal essa folha de alface, que legal essa batata. De onde ela vem? Ela vem do CEAGESP. Ah, tá, mas o cara do CEAGESP compra da onde? Ela é daqui do Brasil, ela vem da Argentina, do Vietnã.
do Camboja. E o que você faz com ela? O que você lava? Lava com água? O que você faz com a água depois que você lava? Você joga fora? Você lava em água corrente? Você lava dentro da pia? Você descasca essa batata? O que você faz com a casca? Você joga fora? E para onde vai? Você é o cara do lixo? Então são perguntas muito simples, que provavelmente o cara não vai saber te responder. Muito provavelmente. E que também não é culpa dele, porque o cara nunca pensou que ele teria que responder isso. Agora ele tem que responder de onde vem a carne. Todo mundo tem que responder se a carne é friboi. Mas são perguntas muito simples que mudam toda uma dinâmica. Porque se essas perguntas começarem a ser feitas com mais volume, né, o cara vai falar, puta, eu preciso começar a aprender a responder. E aí ele vai começar a responder coisas não tão legais. E aí ele vai falar, puta, agora para eu ter lucro, eu vou ter que conseguir fazer essas coisas funcionarem. Então, inverte toda uma cadeia. Né? Eu acho que o tempo está meio estourado com a questão do microfone, mas o que eu queria falar são 2 pontos. Uma coisa muito simples como um restaurante consegue ter um impacto muito grande na sociedade e na cidade que a gente vive. E vocês, como clientes, são agente dessa mudança, com coisas muito simples, com questionamentos muito fáceis de serem feitos. Então façam, perguntem, procurem saber, valorizem quem faz e ajudem também quem não faz a fazer um pouco melhor, procurando e indicando o que vocês precisam. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado.